Alô, sou o Dr. Antônio Martins Farias, estou aqui mais um dia, gravar mais um vídeo. Primeiro quero agradecer a Deus por estar vivo e a você que tem dado seu like, seu dislike, e peço que continue fazendo o mesmo. Passe para uma amiga, para um amigo, para que faça com que esse meu canal cresça. Eu gostaria de falar de outro assunto, mas a política não deixa, né? Tenho que falar sobre a sucessão presidencial de 2022, que já começou, né? Com Lula dispara na frente, né? Sai como um franco favorito, mas que ele, é óbvio que em política não tem nada concreto, ele pode tropeçar na reta final quando for chegar lá em outubro, né, do ano que vem. E boa parte dos eleitores é que, né, por que Lula pode ele sai na frente, mas ele pode é, é, recuar no final, né, cansar, porque a boa parte dos eleitores não engole essa tendência, não sei, maldita eu diria, né, de Lula e sua trupe do PT em elogiar, como ele fez hoje, né, nos jornais europeus, né, dando entrevista para o Clarim, apoiando, né, Fidel Castro, o regime de Cuba, apoiando a Venezuela, apoiando a Nicarágua, que são governos ditatoriais. Ora, se o Brasil, uma república, tem na sua Constituição, como uma sociedade democrática, um Estado democrático de direito, não podemos ter um candidato à presidência da República defendendo uma ditadura de Nicarágua, lá, né, de Cuba. É impossível. Então, eu acho que o eleitor ele tem que ter fazer essa análise, né? O Lula tem, na minha opinião, tem esse problema. Hoje eu estou fazendo uma análise sem qualquer tendência política. Eu não estou aqui dizendo se sou Lula, não. Eu vou fazer uma análise do que eu enxergo, né? Como analista político, né? O Bolsonaro, né, continua, que é um candidato, ele é pré-candidato à reeleição, né? Ele continua tentando esconder os nossos problemas, né? Como ele vai lá e diz que a Amazônia não pega fogo, porque é uma mata úmida, isso é uma mentira, não tem nada que justifique. A Amazônia está pegando fogo, tanto é que o clima no mundo está mudando. No Nordeste, que não chove há mais de 10 anos, é consequência do quê? Do desmatamento, do descontrole do clima do mundo, né? Isso tudo, e a Amazonas é fundamental para que mantenha o equilíbrio ecológico. Nós temos que ter essa responsabilidade de preservar o meio ambiente, porque o planeta Terra não aguenta a falta de cuidado que nós temos para com ele, né? E o ministro da Economia, nós estamos diante de uma crise assustadora econômica. O ministro da Economia, o Paulo Guedes, fica dizendo: o Brasil é uma das economias que mais cresce no mundo. Isso é um descalabro, até uma falta de respeito com a inteligência do povo brasileiro, né? É, o Sérgio Moro, né? O Sérgio Moro ele tem que ter muito cuidado. O Podemos, né? Que eu chamaria de joque, tem que ter muita maestria para ele chegar a obter uma vaga no segundo turno, porque o discurso de Moro sempre será em cima da corrupção, mas o problema do Brasil não é só corrupção. O problema do Brasil são vários problemas ao mesmo tempo, que nós temos que cuidar, temos que discutir, né? Acontece que cada presidente, o Ciro Gomes, né, que também é candidato, talvez a Marina surja no final como candidata, enfim, e à medida que for surgindo as candidaturas, nós vamos fazendo uma análise, né? É, a questão nacional até agora não entrou em pauta, né? Eles estão falando, o Lula fala de integração, fala de crescimento, o Moro fala de corrupção, o Bolsonaro fala de um monte de coisa. O Bolsonaro não sabe o que quer, né? Porque uma hora ele fala que a Amazonas não pega fogo, uma hora ele fala que quer mudar o conteúdo do exame do Enem. O que o presidente da República tem a ver com o exame de Enem? O Enem tem nada a ver, o Enem é para técnicos, deixa para os técnicos da educação. O Ministério da Educação tem um corpo técnico, deixa por isso, saia dessa onda de ficar decidindo o que entra, o que não entra nas questões do Enem. O Enem é para professores, não tem que a gente se meter com isso, não. Deixa que os nossos educadores, que são bons, são de boa qualidade, cuide disso, né? Então o presidente Bolsonaro precisa de arrumar o que fazer.
não podemos esquecer, né, que a pandemia, é claro que nós estamos falando de um cenário, a pandemia ela trouxe problemas para o mundo todo, mas as consequências da pandemia para o Brasil são muito mais graves, né, porque nós estamos com uma disparada dos juros, né, o aumento dos preços da cesta básica, o desemprego é muito alto, as incertezas fiscais, né, por causa do estouro do teto dos gastos, sem esquecer que o sistema de saúde, o SUS e a Previdência Social, com certeza sofrerão um colapso, porque o SUS, quando acabar de resolver esse problema da pandemia, ele precisa de se reerguer de uma forma bem administrada, bem eficiente, para recuperar a doença, as sequelas, né, que a Covid-19 deixou. E para recomeçar o cuidado das doenças que já existentes, como as pessoas cardíacas, as pessoas com câncer, que pararam os tratamentos durante quase 2 anos, e essas pessoas estão morrendo nas filas do SUS. Né? Porque eles pararam para socorrer o pessoal com Covid e agora essas doenças foram suspensas, as operações, as cirurgias, né? Cirurgias normais, que não é caso de emergência, foram todas suspensas, então as doenças se agravaram. Catarata, que é uma doença que afeta muita gente no Brasil, as operações de cataratas, as operações de cardíacos, o tratamento de câncer. Então o SUS precisa de ter agora, se voltar para esse público, além dos sequelados pela Covid-19. E o sistema da Previdência Social, por quê? Porque não tem agente, falta agente para atender a demanda, pedidos de perícia, pedidos de aposentadoria. Um processo que leva 45 dias está levando quase um ano para o INSS liberar, porque ele falta funcionário. Isso tudo tem que ser discutido. No início do governo do presidente Bolsonaro, até se falou, disse, não, se convoca o Exército para resolver o problema da Previdência. Isso foi aquietou-se, né, por causa da pandemia, mas isso, sem dúvida nenhuma, vai ser um problema que vai afetar o povo brasileiro daqui para frente. Outra coisa que muito me preocupa é a questão do crescimento da economia. Né? As agências internacionais que estudam as economias estão prevendo um crescimento do Brasil entre 0,8% a 1,9%. Quer dizer, é quase nada. O Brasil está com a economia estagnada. Vem o FMI, é mais otimista, diz que o Brasil crescerá apenas 1,5%. A economia brasileira, dessa forma, apresenta-se nas piores condições da América e até do mundo, né? Porque ele vai crescer, o Brasil vai crescer menos do que a Argentina, que tem uma previsão de crescer 2,5% de sua economia, né? Diante de tudo que nos assusta, são essas candidaturas que elas não têm propostas, né? Exceto de Ciro Gomes, que tem aquele livro dele que fala sobre desenvolvimento, os outros candidatos até agora não disseram o que vão fazer. O presidente Bolsonaro não tem projeto, o presidente Sérgio Moro, se ele ficar só na base da corrupção, graças a Deus ele está entregando vamos dizer assim, a parte econômica ao Celso Pastore, Afonso Celso Pastores, que é um economista de respeito. A gente pode até divergir dele, mas é uma pessoa muito respeitada no mundo, é um intelectual que merece nossos aplausos, né? Eu só tenho pena do PSDB, né? O PSDB que eu tenho pena e ao mesmo tempo eu invejo, né? O PSDB, porque esse partido tinha tudo para sair bem agora no domingo passado, mas foi um fiasco a tal da convenção, né? Que as prévias, que eles tentam copiar os americanos, né? Que é outra história. A democracia americana tem quase mais de 200 anos e sempre houve a tal de prévias nos partidos americanos. No Brasil não tem essa cultura e o PSDB, né, fez esse fiasco que não conseguiu juntar 45 mil pessoas para votar numa eleição, né, que seria pelo menos 45, acho que dava 10%, né, dos filiados, né, e não sabe fazer uma eleição de prévias. E com certeza o desgaste, né, do PSDB quando essa convenção se encerrar, acho que domingo que vem, nós vamos até a semana que vem, vamos ouvir essa polêmica e o PSDB não vai sair de lugar nenhum. O candidato do PSDB com certeza vai ser um fracasso
né? Porque entre o governador do Rio Grande do Sul e o Eduardo Leite e o governador de São Paulo, né? O Dória, eu acredito que nenhum dos dois candidatos tem condições de disputar uma eleição tão concorrida como será a de 2022. Para encerrar, eu quero dizer o seguinte, a minha preocupação, eu acabei de ler no jornal, né, uma declaração de ontem, segunda-feira, do dia 22, né, de novembro, da presidente lá da organização, uma diretora de assuntos que cuida da Organização Mundial da Saúde, ela preocupada com a chamada quarta onda, né, da Covid. Quando a gente pensava que a gente estaria livre, que o Brasil tem passou por momentos difíceis, mas agora a Covid está dando uma reduzida. Mas na Europa já tem a Austrália, né, já decretou lockdown e a Organização Mundial da Saúde já prevê uma quarta onda. Isso é muito preocupante. Então, continuo aqui as minhas recomendações. A Covid-19 não acabou, vocês devem, pelo menos quando estiver em locais públicos com aglomeração, use máscara, continue usando, lavar as mãos com álcool, porque a Covid não acabou. A sensação que nós estamos vivendo é que tudo isso passou. Não passou não, infelizmente a gente ainda está com essa doença e tomara que os governos, né, antes agora do que tarde demais, acabe com os carnavais, porque o carnaval do ano que vem, se ocorrer, é uma aglomeração muito grande e com certeza muita gente ainda vai morrer por causa dessa pandemia que nós estamos enfrentando. Ok, gente? Um abraço a todos, espero que vocês tenham gostado do meu vídeo, é uma avaliação política, não sou um especialista no assunto, mas eu gosto de falar sobre isso e a gente troca essa ideia, né? A gente sabe quando chegar o ano que vem a gente está consciente em quem nós vamos votar. Eu sempre falo a minha opinião, ela não tem a defesa de A ou de B. Eu estou simplesmente dizendo, tentando avaliar, dando condições para que a gente faça uma escolha certa. A escolha certa do ano que vem é votar. Eu não quero que eu não vou induzir você a votar em A ou B. Você vota em quem você achar que é o melhor, ok? Muito obrigado e até a próxima.